E hoje estamos muito honrados em receber em nosso programa Tempo de Paz o querido amigo e irmão espírita Alan Fonseca. O Alan é pernambucano de Recife, orador e escritor espírita, presidente do NACA e voluntário em ações sociais. Criado em família espírita, estudou a doutrina desde cedo e participou de trabalhos sociais em hospitais, lares de idosos e instituições diversas. Aos 18 anos, começou a atuar como orador, ministrando palestras pelo Nordeste. Mais recentemente, destacou-se também na escrita de mensagens edificantes. Teve longa participação no SOESCA, na cidade do Cabo, em Pernambuco, convivendo com o médium Frederico Menezes, muito conhecido de todos nós. Sem mais spoiler, e contribuindo com o nosso objetivo de preservar a memória da doutrina espírita no nosso estado, o Alan Fonseca nos falará como chegou ao espiritismo, ou seja, como tudo começou e como está desenvolvendo seus trabalhos voltados para a doutrina e junto às casas espíritas atualmente. Alan, por favor, um momento e logo lhe passo a palavra. Eu irei dar boas-vindas e boa noite à nossa ilustre bancada, o Whindersson Carvalho, Raimundo Monteiro e Elise Oliveira. A Elise é uma das convidadas, a primeira vez que Elise está com a gente, ela é de Mataraca. E, mais uma vez, boas-vindas a nossos netos espectadores. Sejam muito bem-vindos. Raimundo, por favor, boa noite e dê as suas boas-vindas ao nosso amigo Alan, por favor. Boa noite, Vivaldo. Boa noite, Whindersson. Boa noite, Elise. Que está aqui pela primeira vez. É um prazer tê-la conosco aqui. E o nosso Alan, querido Alan, por favor, seja também bem-vindo, né? Prazer conhecê-lo. E estamos aqui prontos para escutar as suas experiências, né, de como chegou à doutrina espírita. Muita paz para todos e muita luz. Muito bem, Raimundo. Whindersson, por favor. Boa noite a todos. É um prazer enorme, né, nós estarmos aqui com esse programa, que é exatamente uma memória digital, né? A gente não pode deixar para escrever essa história em papel. Vamos colocar nas nuvens, né, Vivaldo? Quando a gente precisar, é só acessar. E o Alan é uma prova disso aí. Eu conheci o Alan lá ontem, domingo, né? Na verdade, lá no Fred Menezes. Nós fomos para lá comemorar o aniversário do Fred. E eu tive a oportunidade de conhecer esse jovem, né? E eu queria também me tornar jovem como ele, né? Não, vamos aproveitar e convidar o Alan para ele trazer as suas experiências, como é que um jovem chega tão cedo, né, e se compromete realmente com o trabalho. Então aí, meu caro Vivaldo, eu quero desejar uma boa noite aos internautas e com certeza nós vamos sair daqui melhores, mais motivados para trabalhar na Serra de Jesus. Muito bem, Whindersson, perfeito. Elise, por favor, boa noite, seja muito bem-vinda. E dê as boas-vindas aí a todos os da bancada, mais o Alan, que estará conosco daqui a pouquinho. Por favor. No caso, eu estou com a palavra? Isso, perfeito. Então, boa noite a todos. É um prazer, né, estar participando dessa reunião, né? Espero que tenhamos a oportunidade de outras, né, isso? E todo conhecimento, tudo que nos enriquece é sempre bem-vindo, né? Então, desejo a todos uma excelente noite e que estejamos na paz de Cristo. Gratidão, Elise. Meus amigos, então, vamos chamar agora o nosso convidado especial, Alan Fonseca. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Para todos nós deste programa, é motivo de muita alegria tê-lo conosco, que tenhamos um momento de muita paz e luz através das suas palavras. E agora a palavra é sua. Fique bem à vontade. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas, caros telespectadores que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Pois bem, me chamo Alan Fonseca. A princípio, tenho 23 anos de idade, muito jovem. Eu sei que a aparência parece que eu tenho 15 anos de idade, mas eu já tenho 23. Comecei na doutrina espírita pela grande oportunidade que eu tive por causa da minha família, como nós costumamos chamar, um berço espírita. Na barriga da minha mãe, eu já frequentava várias instituições, vários trabalhos sociais, até outras atividades. Então, tive já um grande impulsionamento já da família
desde a barriga da minha mãe. Eu lembro que, pelas histórias que me contam, que quando o Soesca, onde o Frederico Menezes foi fundador e é presidente e trabalhador da casa hoje, quando eles fundaram e fizeram o primeiro evangelho no terreno, era ele, Frederico Menezes, Luciana, sua esposa, meu pai, Clinaldo Fonseca, minha mãe, Maria Angélica, e ela estava grávida de mim. Então, eu até participei do primeiro evangelho naquela instituição. Então, para a gente ver e observar do quanto eu sou grato e o quanto eu já venho desde antes de reencarnar, como posso assim dizer, já na doutrina espírita. Então, eu fui crescendo. Em 2005, quando eu estava já com 3 anos de idade, foi quando foi fundada uma casa irmã do Soesca, que se chama NACA, Núcleo de Apoio Cristão Casa do Caminho, onde ali foi realmente a minha escola junto com o Soesca, onde eu participei de evangelização, fui evangelizado no NACA, participei também de encontros de jovens no NACA, participei de cursos profissionalizantes também, e fui me reerguendo desde pequeno, até que eu atingi uma certa idade que eu pude começar a andar com minhas próprias pernas. Então, Frederico Menezes também foi um grande impulsionador e inspirador da minha jornada. Desde pequeno que eu me vejo com o Fred, viajava junto com o Fred para essas peregrinações que ele fazia, pelas essas viagens que ele ia muito longe para Rio Grande do Norte, Paraíba, para Alagoas. Então, eu acompanhei ele em algumas jornadas e sempre vi em Fred essa inspiração para que um dia, se eu pudesse, eu fazer a mesma contribuição que ele faz. Né? Começar de baixo, tentar fazer a minha parte no mundo, divulgar a doutrina dos espíritos, divulgar o evangelho segundo o espiritismo e também carregar grandes experiências e aprendizados. Eu lembro que quando eu completei já uns 14 para 15 anos de idade, eu estava sentado na praça da instituição e aí chegou uma pessoa para mim e disse: olha, o amigo espiritual quer falar com você. Então, eu me levantei surpreso, entrei na sala de atendimento do médium, e aí o amigo espiritual disse assim: nós queremos te fazer um convite. E eu com um sorriso no rosto, eu disse: pois não. Ele disse assim: Jesus convida você para trabalhar com ele. Era tudo que eu queria escutar. Desde jovem, desde mais cedo que possível, eu sempre tive sede para trabalhar. Então, quando ele me fez aquele convite, eu fiquei feliz demais. Meu Deus, era tudo que eu queria escutar. Eu aceito o convite. E aí ele abriu um sorriso e disse assim: pois bem, já que aceito o convite, nós precisamos falar algo também. E aí eu fiquei escutando, ele disse: quando nós trabalhamos para Jesus, saiba que as sombras duplicam para te ver cair. E deu uma pausa dramática. Nesse momento que ele deu uma pausa, eu olhei para ele e falei assim: eu posso voltar atrás e dar outra resposta para o convite? Fiquei meio assustado, 15 anos de idade, e aí ele riu e disse assim: não se preocupe, não tenha medo. Porque enquanto as sombras duplicam o seu favor, as luzes triplicam para te proteger. E aí eu fiquei mais relaxado. Foi quando eu comecei, já com meus 15, 16 anos de idade, fazer os exórdios nas palestras, aquelas reflexões pequenas antes do palestrante fazer a sua abordagem. Depois eu comecei a fazer a direção das palestras, eu era o dirigente. Depois comecei a fazer algumas palestras no próprio Soesca. Mas antes de chegar para fazer as palestras no Soesca, eu já comecei a fazer palestras rápidas no NACA, que fica em Goiânia de Pernambuco, como eu disse, que é o Núcleo de Apoio Cristão Casa do Caminho, onde foi a minha escola mais perto, porque lá nós temos mais ou menos 50 mães carentes que a gente ajuda. E as atividades é de 15 em 15 dias, que cai no sábado. Então, vem aquelas mães, eram mais de 50 mães naquela época, se sentavam assim embaixo de um cajueiro, e a gente começava a falar com elas sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre todos os assuntos na visão espírita. Então, foi ali que eu comecei a ter as minhas primeiras experiências de falar em público, de começar a aprender a como fazer palestras. Então, desde os 15 anos de idade, eu já comecei a ter essas experiências. Então, quando eu completei 18 anos de idade, foi quando eu comecei a receber alguns convites das instituições espíritas. Foi quando eu comecei a conseguir ir, mais convites, fui fazendo mais palestras. E aí, agora, com 23 anos, continuo ainda fazendo as palestras em outros lugares, sempre tendo a mesma oportunidade. E foi quando eu completei 22 anos de idade que Fred
como sempre, espetacular. Ele me inspirou a escrever meu primeiro livro espírita. E aí eu achava que eu não era tão capacitado assim, porque eu nunca pensei que eu tinha tanta capacidade para escrever um livro. Achava que era algo que não estava na minha trajetória. Mas como ele havia me inspirado, eu pensei, por que não? Então comecei a escrever um livro, a minha primeira obra espírita. Depois que eu terminei, entreguei para Fred para ele poder ler. Ele fez algumas observações doutrinárias, eu corrigi. E depois da correção de textual, depois de todo o planejamento, depois de todo o lançamento, eu lancei meu primeiro livro, chamado A Força do Amor. Acredito que dei para vocês todos verem aí. Esse é o primeiro livro, que é A Força do Amor.